Bom, então, vou começar me apresentando, né, eu sou Amanda de Souza Lima Stafassi, sou médica pediatra do setor da pediatria social, sou médica neonatologista no CAISM, né, como plantonista, e acabei de concluir, então, o doutorado na pós-graduação em saúde da criança e do adolescente, com o trabalho, né, do desenvolvimento, né, das curvas de crescimento brasileiras para síndrome de Williams-Beuer. Eu queria começar aqui agradecendo imensamente a professora Maria Ângela Bellomo, né, pelo convite, pelo espaço, né, para poder trazer para vocês um pouco essa conversa. Agradecer muito o meu orientador, Gil Guerra Júnior, os meus co-orientadores, a professora Vera Lúcia, Gil da Silva Lopes da Genética, o professor Fábio Bertapelli, que foram, assim, grandiosos, né, durante todo esse desenvolvimento desse trabalho. Eu vou começar, então, a apresentação. Também não poderia deixar de agradecer todos os meus colegas de trabalho, meus professores que contribuíram, né, que me ajudaram também em todo esse processo, né? E a professora Angélica Bicudo, que foi a grande idealizadora inicial, né? Ela olhou em mim e falou: olha, eu acho que vamos conversar, você tem perfil, né? Então, tudo começa ali, né? Então, queria deixar esses agradecimentos. Então, hoje a gente vai conversar em uns 40, 50 minutos sobre crescimento em si, né? É a partir do trabalho que eu desenvolvi com curvas de crescimento brasileiras para a síndrome de Williams-Beuer, entre 2 e 18 anos, esse é o título da tese. Ai, deixa eu só ver aqui. Pronto, agora foi. Né, então, a tese já está homologada, né, já deu tudo certo, ela foi defendida agora, dia 18 de setembro, né, então acabou de sair do forno. Então, esse foi o tema que a gente desenvolveu no doutorado, e a aula, então, eu vou seguir mais ou menos como foi o desenvolver da tese, né, com a introdução, vamos falar um pouquinho da síndrome, que eu sei que bastante gente, é uma síndrome rara, né, então, às vezes, com conhecimento mais profundo, às vezes não é tanto do nosso uso, né, então, às vezes, algumas coisas vão passando. Falar também sobre as curvas de crescimento, né, isso é bastante importante para o pediatra, para as práticas pediátricas, né, então, a gente começa falando das curvas, né, de referência, de onde que elas surgiram, né, qual foi o ponto que a gente partiu para o ponto que a gente está hoje, e aí a gente vai para uma parte mais fluida, que é o objetivo do trabalho, a metodologia, os resultados, né, até onde a gente conseguiu avançar, e o que que a gente ainda pode contribuir aí dentro desse tema. Aí depois a gente abre para uma conversa, um bate-papo, para poder contribuir, né. Vamos lá. Então, trazendo um pouquinho para vocês sobre a introdução, então, a síndrome de Williams é uma doença genética rara, ela tem uma frequência na população em torno de 1 para 7.500 a 1 para 10.000 nascidos vivos. Ela tem uma coisa interessante, que ela foi descrita a primeira vez em 1961, por um cardiologista que o Williams e colaboradores, então, publicaram a primeira vez que foi a descrição da síndrome, né? Só que de forma independente, Beuren e colaboradores na Alemanha, que Beuren também é um cardiologista, né? Também fizeram a descrição de 4 casos, 2 partiram de 4 casos de crianças que tinham em comum cardiopatia, atraso no desenvolvimento e uma face característica que não apresentava um padrão de herança familiar. Por conta dessa coincidência, né, dessa descrição, ela foi simultânea, né, e independente, a síndrome, então, ficou caracterizada como síndrome de Williams-Beuren, mas a gente costuma chamar, de uma forma mais simplificada, de síndrome de Williams, tá? A gente hoje sabe que ela é uma mutação de novo, ou seja, ela é uma mutação esporádica, ela não está relacionada aos padrões, né, de transmissão genética tradicionais, nem relacionadas ao sexo, e também não está relacionada à etnia, ela é bem esporádica mesmo. Somente em 1993, essa autora Ivert e colaboradores, então, vão descrever, eu vou ver se eu vou ligar aqui o apontador, se melhor. Vai descrever, então, quais são as bases genéticas para o desenvolvimento da síndrome. Né? Então, foi depois do avanço dos testes genéticos, das identificações gênicas, né, que eles conseguem, então, entender o que acontece. E aí, então, é descrito que a síndrome tem como origem, como base, a microdeleção de 1,5 a 1,8 milhões de pares de bases na região 7q1123 do cromossomo 7. Né? Então, aqui a gente tem os cromossomos pareados, né? Um vem da mãe, o outro vem do pai. Não tem essa definição se é o do pai que acontece mais ou se é o da mãe. O que se sabe é que durante a primeira meiose, quando vai fazer o crossing over, por algum motivo, a microdeleção, a perda
né, desses 1,5 a 1,8, isso é variável, esse valor, né, entre 1,5 e 1,8, e isso vai fazer com que aconteça a perda de 26 a 28 genes contíguos nesse locus 7q1123, tá? O gene mais caracterizado e mais estudado que está envolvido nessa perda é o gene da elastina, aqui representado pela sigla ELN, né? Mas hoje a gente sabe que existem múltiplos genes, né, e que eles também vão contribuir para definir algumas características que são típicas da síndrome. Eles têm sido bastante estudados, né, principalmente essa família do LIMK1, com relação às alterações cognitivas, né? Então, ele já está sendo relacionado, né, às alterações cognitivas. E hoje o que está sendo mais moderno, né, que os trabalhos são mais voltados, é com relação à identificação dos genes que estão relacionados à puberdade, né? Vocês vão ver depois que dentro da síndrome existe uma parte que é bem característica da puberdade. Então, essa é a base genética, é a microdeleção, né? E isso vai gerar, então, indivíduos haploides para esses 26 a 28 genes contíguos. O gene da elastina sempre está presente nessa microdeleção, e aí os outros genes contíguos também vão contribuir para que exista essa variabilidade de apresentação fenotípica, né, ou clínica da condição, né, nas crianças de Williams, tá? Então, tendo como base essa introdução, a gente entende, então, e reconhece que as crianças que passaram por esse processo, né, de microdeleção e que são haploides, né, para esses genes, vão ter vulnerabilidade para algumas condições que já são bem descritas. Entre elas, a face típica, que está sempre presente, a presença de cardiopatia, que gira em torno aí de 72% dos pacientes com algum tipo de cardiopatia, sendo que a estenose aórtica supravalvar é a mais frequente das cardiopatias em Williams. Eles também são vulneráveis para condições endócrinas, né, onde a hipercalcemia, ela é muito falada, embora não seja a de maior frequência, mas como ela geralmente gera um gatilho para encaminhar a investigação diagnóstica, ela é sempre lembrada em Williams, tá? O hipotiroidismo, sendo o hipotiroidismo na variante subclínica mais frequente, com essa questão, né, do padrão puberal típico, que a gente vai falar mais profundamente à frente. Todos têm a deficiência intelectual de graus moderado a severo, e é interessante porque eles também apresentam um perfil cognitivo que é típico, né? Ou seja, eles têm uma forma de se relacionar, né, muito característica de Williams. Então, eles são crianças muito desinibidas, muito dóceis, muito amorosas, muito carinhosas, têm muita facilidade para a música, embora tenham uma sensibilidade muito importante a ruídos e barulhos, né? Então, isso também é uma coisa muito interessante, que é específica em Williams. Eles apresentam muitas condições gastrointestinais e que são bastante relacionadas também a essa dificuldade do crescimento e do ganho do peso aí ao longo da trajetória, né? E o foco do nosso trabalho é que essas crianças apresentam um padrão de crescimento que é muito específico e típico. E esse crescimento é diferente da referência atualmente utilizada, né, a partir das curvas da OMS em 2006. Então, isso é muito interessante, Williams. Não é que eles são aleatórios, né? Cada Williams vai crescer de uma forma e a gente não consegue entender como esse padrão. Não, o grupo de Williams tem um perfil de saúde que é típico, né? E dentro desse perfil de saúde, eles crescem de uma forma específica e que é diferente da referência atualmente utilizada, tá? No caso da síndrome, o diagnóstico em geral é tardio, tá? A média de diagnóstico atual, na última revisão que eu fiz, no artigo de 2022, ainda traz uma média de diagnóstico por volta dos 3 a 4 anos de idade. E, em geral, as características que mais vão levar à investigação é a face típica, a cardiopatia e a hipercalcemia, né? E o que que acontece aqui? Às vezes é um sopro que passou, né? Uma criança que está lá no alojamento conjunto, um sopro que não tinha nenhum sinal de gravidade, não foi investigado, né? Ou identificado a estenose aórtica, mas desconectada dessa questão de ser, né, 72% das cardiopatias, na verdade, 72 é o total, né? Quando a gente pega a estenose aórtica, a gente vai aí com um valor em torno de 50%. E a hipercalcemia. E a face típica é muito interessante, porque a criança, em geral, ela não nasce como Down, assim, que já vem, nasce bem característico, os olhos amendoados, nariz em cela. A face de Williams, ela vai se tornando característica conforme a criança vai crescendo. Então, ela não nasce já muito óbvia. Ela nasce como uma criança, em geral, que não chama atenção, o rosto não chama atenção para nada, e conforme ela vai crescendo, parece que vai cristalizando ou vai tornando mais evidente essa questão da face típica. Embora
esses sejam os principais pontos para investigação diagnóstica, o atraso do crescimento é o sintoma mais precoce, né? E ele é tão precoce que a gente, em geral, já observa isso ainda intraútero. Então, aquelas crianças que a mãe tem muito desafio na gestação, né, tem aquela restrição que não consegue entender muito bem o motivo, e aí, na evolução do paciente, a gente observa que algumas vezes essa restrição já está relacionada aí com a questão do Williams. Então, eu trouxe para vocês fotografia de 2 crianças, são fotografias de livre acesso na internet, está aqui a fonte, tá? Todas as fotografias que eu utilizei são de livre acesso na internet, com fonte aí recomendada, para a gente entender um pouquinho, tá? Então, a gente pode ver aqui a fronte ampla, os olhos proeminentes, as orelhas proeminentes, o nariz curto e arrebitado, as bochechas cheias, os lábios cheios, a má oclusão dentária e os dentes pequenos. E esse padrão, antigamente, era até chamado, né, a gente não utiliza mais esse termo, mas a gente chamava das crianças com faces em elfo, né, que traz lembra um pouco essa figura. Mas a gente não está em desuso, mas é bom para marcar um pouco, né, a imagem, para a gente sempre lembrar. É, algumas questões em Williams são muito relacionadas à perda do gene da elastina, tá? Então, as questões das malformações cardíacas, né, o envelhecimento precoce da pele, a elasticidade, e muitos deles têm frouxidão ligamentar, né, a face típica, isso tudo é bastante relacionado com a perda do gene da elastina. E as outras características ainda estão sendo estudadas, né, quais seriam aí, ela é considerada, né, uma síndrome dos genes contíguos, né, quais são os genes que estariam relacionados a outras coisas e que ajudaria, inclusive, a gente a entender melhor, né, essa questão genótipo-fenótipo, né, na população em geral. O diagnóstico, então, é feito a partir de testes moleculares. O primeiro teste que conseguiu identificar o Williams é o FISH. Todos eles têm, atualmente, né, com o desenvolvimento da engenharia molecular, da engenharia genética, outros testes foram desenvolvidos e todos têm igual acurácia, tá? A escolha por um ou por outro vai depender muito, assim, do que está disponível no seu serviço, né? Alguns testes, os kits são maiores, então você precisa juntar mais pacientes para poder fazer kit, né? Outros são mais, menos, você precisa de menos paciência, né? Então você precisa ver o que tem disponível no seu trabalho, no lugar onde você está, e principalmente qual que é o seu objetivo, né? Se você tem aí uma suspeita muito forte de que seja o Williams e você tem disponível o FISH é um teste rápido, né? Rápido, assim, entre aspas, né? Que demora em torno de 15 dias para ser executado. Ele traz com segurança o diagnóstico para o Williams, porém ele não traz diagnóstico diferencial, né? Então, se você está na dúvida, se você precisa investigar outras possibilidades diagnósticas, ele não seria um teste adequado, né? Ou se você está dentro de um estudo, uma pesquisa e gostaria de entender exatamente quais foram os genes microdeletados, ele também não vai trazer essa proposta, mas ele tem outros benefícios, tá? Mas todos eles vão seguir a mesma forma de diagnóstico, né? Que é a abertura da dupla hélice no calor, o ligamento de uma sonda marcada, o fechamento dessa dupla hélice no resfriamento e depois a identificação, né, das marcações. Então, vou falar aqui rapidamente do FISH, somente como título de exemplo. Aqui a gente tem o cromossomo 7 marcado em verde, tá? Aqui é uma setinha, então esses dois são o cromossomo 7. E marcado em vermelho, né, no fluorocromo, a gente tem a região 7q1123, que está presente aqui em um dos representantes do cromossomo 7 e ausente no outro. Então, isso confirma o diagnóstico de Williams. Falando um pouco sobre o crescimento e a importância, porque a gente optou por fazer esse recorte, né? Então, do ponto de vista bastante técnico, a gente sabe que o crescimento é o resultado, né, da hiperplasia e da hipertrofia das células ao longo de um determinado período de tempo. Ou seja, é um processo que todo o indivíduo passa para se tornar maior e mais complexo, desde a barriga da mãe até a sua vida adulta, né? Então, desde a união de dois gametas, isso vai fazendo a multiplicação, a divisão celular e o aumento celular, até que a gente se torne um indivíduo, né, bastante complexo, que é o indivíduo adulto. E isso ocorre dentro de um período determinado, que é por volta de 20 anos, tá? Esse processo, ele é bastante relacionado com características próprias do indivíduo, que aqui a gente vai chamar genericamente de orgânicas, né? Isso está relacionado ao bom funcionamento, ou à forma como os hormônios estão funcionando dentro do corpo, né? O sexo da pessoa, a gente sabe que homens e mulheres têm potência de crescimento diferentes. A etnia também vai interferir de forma mais direta, né? A altura dos pais. Se o paciente apresenta alguma condição clínica que vai aí limitar ou acelerar esse crescimento, ou se ele é portador de alguma condição genética, né, que vai, então, permitir que ele tenha um desenvolvimento típico ou específico. Tá?
E tudo isso é mediado, interferido e altamente relacionado a como é o ambiente em que essa criança está crescendo, tá? Então, a gestação, lembrando que o nosso primeiro ambiente de vida é a barriga da mãe, né, a gestação, então, existem a interferência de fatores gestacionais, a alimentação, o lugar onde se mora, altitude, clima, as condições socioeconômicas, né, então, quanto que o ambiente em que a criança vive, tanto familiar quanto de recursos que permite acesso à saúde, a bons hábitos, vão permitir aí maior ou melhor condição para que essa criança cresça de forma saudável, se o meio é urbano ou rural, ou seja, tanto as características orgânicas quanto as características ambientais se interrelacionam para permitir que esse processo de crescimento aconteça. Então, de forma mais sucinta, é um processo complexo que vai depender de um delicado equilíbrio entre as condições orgânicas próprias do paciente e as ambientais a que a pessoa é exposta. Qual seria, então, a importância em a gente avaliar o crescimento? Então, eu vou trazer um pouco uma perspectiva histórica, mas para a gente entender de onde que surgiu tudo isso, tá? Então, a primeira curva de crescimento, ela é publicada no século XVIII, tá? Então, um conde francês, ele começa e tem a ideia de medir o seu filho, tá? E ele vai medindo desde que ele nasce até ele parar de crescer por volta dos 18 anos. Essa curva é publicada na revista History Nature, e ele traz, assim, primeiro, a curva do filho, né? Como que ele vai crescendo ao longo do tempo. E segundo, ele começa a observar que a gente não cresce igual a vida inteira. Então, existem momentos, ele vai identificar, então, o primeiro é o estirão de crescimento aos 2 anos, aí ele identifica a estabilização do crescimento, que é linear, né, e relativamente homogêneo, até um pouco antes da puberdade, a desaceleração pré-estirão, o estirão puberal e depois não cresce mais. Então, nessa época, isso foi em torno de 1750, 1777, não se sabia exatamente o que fazia o indivíduo crescer, porque não se tinha essa ideia de célula, molécula, microscópio, nada disso. Mas sabia como que o indivíduo cresce. Então, é a primeira vez que a gente fala, olha, a gente não sabe o que faz, mas a gente sabe como é. Um século depois, a gente começa então a ter a primeira vez que a gente começa a ter o conceito de que o crescimento de uma pessoa se relaciona com a sua saúde, ou seja, dá para nós uma ideia do seu prognóstico de saúde. Isso é feito a partir dos estudos de um médico francês também, que era responsável pelo recrutamento dos soldados para o exército de Napoleão Bonaparte. A gente lembrar que a expectativa de vida nessa época era em torno de 40, 50 anos, quem iam para as guerras eram as crianças e os adolescentes. E ele começa a perceber essas diferenças, né? Que mesmo tendo uma origem, vamos colocar, homogênea, vem da mesma província, o fato de vir de regiões, de classes sociais diferentes, ou apresentar condições de saúde diferentes, faz com que aquelas crianças, né, aqueles meninos, crescessem de forma diferente, facilitando mais ou menos. E aí a gente começa, então, a ter essa ideia de que o crescimento está relacionado à saúde. No século seguinte, a gente tem um desenvolvimento importante da medicina, da biologia, a gente, né, começa a ter o conceito de célula, molécula, gene, e a gente então começa a solidificar essa ideia que foi iniciada aí no século XVIII, tá? Muitas curvas de crescimento são publicadas, essas curvas permitem que a gente faça, inclusive, a comparação entre países, né? Então, um país desenvolvido, subdesenvolvido, como que essa população cresce, dependendo da classe social no mesmo país, e a gente começa a observar que isso tem relação, inclusive, ao desenvolvimento, ao índice de desenvolvimento e qualidade de vida que um país pode oferecer para a sua população. Isso se torna tão importante que a gente começa a utilizar, né, incorpora as curvas de crescimento na prática pediátrica, para que a gente possa fazer aquele famoso, né, o check-up do adulto, na criança, como a criança cresce, a gente, ao acompanhar o crescimento, consegue ter essa previsão, né, ou esse prognóstico de como que está a saúde, entendendo a saúde como esse global, né, não só orgânico, como também ambiental. Em 2003, então, a OMS, observando tudo isso, chama grandes estatísticos para entender qual seria o melhor modelamento estatístico para a gente desenvolver essas curvas, porque como cada um está usando um modelamento, passou a ficar complicado a gente comparar um estudo com o outro, porque cada um tinha uma técnica estatística, tá? Esses estatísticos vão selecionar 30 modelamentos estatísticos, vão analisar um por um, então eles definem como o LMS, que é o Lambda mu sigma, como a metodologia mais efetiva para a construção de curva. A partir daí, a OMS começa, então, a desenvolver um trabalho muito bonito, que é utilizado até hoje, que é o desenvolvimento da curva mundial de crescimento, tá? Então, eles queriam entender o que seria
o perfil de crescimento da população mundial, então, para tentar blindar um pouco esse viés de etnias, tá? Pegando esses indivíduos e colocando eles em situação de idealidade de crescimento, qual seria o perfil de crescimento do mundo? Tá? Em 2006, então, eles vão lançar essas curvas, né, de peso, estatura e índice de massa corporal. Em 2007, eles liberam as curvas de perímetro cefálico. Foi um estudo multicêntrico, longitudinal e transversal, onde eles pegaram amostras de países de diversos continentes, inclusive o Brasil participou desse estudo com a população de Pelotas, e era pré-requisito essa condição de boa saúde, desde a gestação materna, então eram gestantes, que não tiveram nenhuma complicação no pré-natal, um parto seguro, amamentando até pelo menos 4 meses, disposta a amamentar, sem limitações socioeconômicas ou de conflitos domésticos. Então, era aquela população com livre acesso à alimentação saudável, aquela população bem perfeitinha mesmo. E eles publicam essas curvas que, então, se mostram aí como um excelente instrumento para a gente acompanhar. Muitos países passam, então, a adotar essa curva como a curva de referência para a sua puericultura e seu acompanhamento das crianças, tá? Então, essas curvas são muito utilizadas porque elas são um excelente método de vigilância em saúde, porque elas se mostraram eficazes, práticas e baratas. Tá? Então, você pega lá a sua folhinha, vai marcando os pontos, né? Hoje em dia, com esse recurso do prontuário digital, a gente digita os dados e já vem, então, uma curva plotada para a gente avaliar, tá? E qual que é a grande questão dessas curvas? Ela vai comparar a criança com ela mesma ao longo do tempo, então, como é o perfil de crescimento individual, e comparado a um grupo saudável semelhante. E com isso, a gente consegue entender se essa criança tem um crescimento compatível com ela mesma e com o seu grupo saudável semelhante, a gente pode inferir que ela tem uma boa saúde. E de forma semelhante, quando ela desvia desse perfil próprio ou do grupo, a gente tem que sempre suspeitar de que algo não vai bem. E aí, a partir da anamnese, exame físico, direcionar a necessidade de intervenção e investigação. Então, como que a gente faz essa avaliação na prática? A gente utiliza as curvas de crescimento, eu acredito que todo mundo aqui já conhece as curvas, né? Essas são curvas da Organização Mundial de Saúde, vocês desculpem, eu cortei aqui, né, mas é sexo masculino, Organização Mundial da Saúde, essa de peso e essa de altura. Então, a gente traz um crescimento, vamos colocar aqui, compatível, né? Então, a gente pega a idade da criança, o peso na ocasião da idade, marca um ponto. Próxima idade, próximo peso, outro ponto. E assim por diante, depois a gente traça essa linha que é a curva individual, tá? E aí a gente vai comparar com a população saudável de referência, e isso, de modo geral, de modo simplificado, deve estar ocorrendo entre essas duas linhas vermelhas, tá? Tudo que ultrapassa, a gente já tem que considerar alguma coisa em termos de investigação ou de melhor olhar, tá? Aqui é um outro exemplo, também altura e peso, ela funciona de forma semelhante, né? A idade, a idade, a altura, depois a gente liga, e eu quis trazer esse exemplo para mostrar o que a gente observa quando algo não vai bem. Então, aqui é um paciente que passa a desviar o seu perfil de crescimento aí por volta dos 4 anos, né? E aí ele faz, inclusive, um retorno mais precoce e observa que essa desaceleração persiste. Então, a partir daqui, é importante que a gente faça, então, toda a avaliação para entender o que está acontecendo, que é esse algo que não vai bem, né? Se isso é reversível, como que a gente pode intervir, tá? Importante lembrar que as curvas sempre precisam ser estratificadas por sexo, né? Justamente porque, do ponto de vista genético, o perfil de crescimento, a potência é diferente em homens e mulheres. Aqui, então, eu trouxe as curvas da Organização Mundial de Saúde, que são as curvas de referência utilizadas até hoje. Elas foram construídas em 2006, a partir do método LMS. Desde então, é um método recomendado para a construção das curvas, tá? E elas se mostram, então, ótimos instrumentos para avaliação e cuidado da criança de uma população em geral. Porém, elas também se mostraram uma acurácia comprometida quando a gente está acompanhando populações que têm um perfil de crescimento típico e que é diferente da população de referência, tá? Aonde isso se mostrou mais sensível inicialmente foi na população de prematuros, né? Depois síndrome de Down, síndrome de Turner, e em Williams também não é diferente. Essa questão se tornou tão sensível que, recentemente, a própria OMS, o CDC e a própria Sociedade Brasileira de Pediatria já recomendam que sejam desenvolvidas e utilizadas curvas específicas para populações que têm o seu crescimento diferente da referência, para que eles possam também desfrutar dessa melhor vigilância em saúde.
Na síndrome de Williams, o que que a gente tem? Então, a gente começa a nossa pesquisa ainda em 2018, a gente vai fazer uma revisão sistemática sobre o crescimento em Williams, para entender se, de fato, existe uma necessidade, né, se existe um perfil de crescimento que é típico e aí viabilizaria a construção de curvas, como que é o crescimento em Williams. Então, a gente publica essa revisão sistemática em 2020, e a gente consegue, então, entender que, de fato, o que a literatura traz? Que os pacientes com Williams têm um perfil típico de crescimento e que esse crescimento é diferente das referências da OMS de 2006. O que a gente tem a mais sobre crescimento aí no mundo, tá? Então, a Williams Syndrome Association, que é a associação americana que cuida de Williams, ela já traz, então, essa necessidade, né? Eles têm um protocolo assistencial voltado para profissionais da saúde, que vão falar bastante sobre tudo que pode acontecer, as questões mais prevalentes, né, como é o crescimento, e eles recomendam, então, a utilização de curvas específicas. Essas curvas que são recomendadas pela Williams Syndrome Association foram desenvolvidas a partir do estudo de Morris, de 1988. Morris é um pesquisador assim, muito importante em Williams, ele publica bastante, pesquisa bastante, e esse foi um dos primeiros trabalhos onde ele faz uma descrição muito ampla da síndrome em si, então como que são as características, né, o que a gente pode esperar, e ele descreve esse perfil de crescimento típico a partir de um grupo de pacientes, tá? Ele constrói curvas de crescimento, mas aí não é do modelamento do LMS, porque isso é pós 2003, né? Ele observa que as curvas que ele desenvolveu são diferentes da referência à época, sendo a baixa estatura bastante marcada para essa população. Então, em média, a diferença de altura de um homem com Williams é 18 centímetros menor que a população de referência e de mulheres 12 centímetros a menos. Nessa época também não tinha recurso de diagnóstico laboratorial, então o que foi escolhido foi o protocolo, né, PREUS, que é por avaliação clínica. Tá? Essa curva, então, ela sofreu uma modificação estatística ainda em 88 mesmo, mas é a recomendada até hoje pelo protocolo assistencial americano. Em 2007, esse autor Martin e colaboradores, então, eles vão publicar a curva britânica de crescimento para Williams. Tá? Essa curva, então, ela já conta com um modelamento estatístico mais moderno, que é o LMS. São incluídos apenas crianças e adolescentes que tiveram um diagnóstico laboratorial, então nessa época já tinha o FISH foi o método escolhido para fazer a seleção dos pacientes. Eles, então, corroboram os dados, né, de que as crianças com Williams têm um perfil de crescimento que é típico, é diferente também da população de referência. E essas curvas, então, são as recomendadas, né, nos protocolos assistenciais para profissionais de saúde, aí recomendados pela Williams Syndrome Foundation. E em 2003, no Brasil, a gente ainda não contava com as curvas brasileiras para a síndrome de Williams-Beuer. O objetivo do nosso trabalho, de forma geral, foi o desenvolvimento das curvas, né, especificamente desenvolver as curvas estratificadas por sexo e idade, de peso para altura, estatura para de peso para idade, estatura para idade, índice de massa corporal para idade, de pacientes, né, portadores de síndrome de Williams-Beuer, com confirmação laboratorial, né, na faixa etária de 0 a 20 anos, era a nossa ideia inicialmente. E comparar essas curvas com o estudo de curvas de crescimento da Organização Mundial de Saúde para a população de referência de 2006, para entender, né, se é diferente, se vale a pena, né, realmente utilizar. Então, foi um estudo que foi conduzido de acordo com todas as recomendações de ética em pesquisa com seres humanos, foi aprovado no comitê da Unicamp e autorizado pelos responsáveis de cada serviço. Tá? Foi um estudo multicêntrico, retrospectivo e longitudinal, então a gente fez a avaliação de todos os pacientes do ambulatório de genética geral do Instituto da Criança da USP, do ambulatório de genética geral da Unicamp e do serviço de aconselhamento genético da Unesp. Inicialmente foram avaliados 341 participantes, né, ou prontuários desses participantes. Foram incluídos todos os pacientes, os participantes que tivessem entre 0 e 20 anos e que tivessem confirmação com diagnóstico laboratorial por qualquer um daqueles 4 métodos que a gente viu lá atrás, tá? A partir dessa primeira seleção, né, colocando os métodos, os critérios de inclusão, permaneceram para as fases seguintes da pesquisa 302 participantes que forneceram inicialmente 6.809 medidas. O que a gente queria era ter uma curva que refletisse bastante que é o perfil habitual de saúde em Williams, tá? Então, a gente fez questão de manter apenas os pacientes que tivessem esse perfil.
E por isso, a gente excluiu pacientes que tivessem qualquer outro problema ou uso de medicação que, de forma independente, pudesse interferir no crescimento. Então, depois que a gente aplicou os critérios de exclusão, para fazer análise e construção das curvas, permaneceram 245 participantes, nascidos entre 1981 a 2015, sendo que 112 eram do sexo feminino e 133 do sexo masculino, e forneceram aí um total de 2.361 medidas. Tá? Então, os critérios de exclusão que a gente utilizou, então, inicialmente, para tirar as questões que, de forma independente, pudessem interferir no crescimento, os pacientes prematuros de 0 a 2 anos, ou que a gente não pudesse recuperar os dados de nascimento, então, na dúvida, foram excluídos. Pacientes com hipotiroidismo não tratado ou sem informação, pelo mesmo motivo. Os pacientes com cardiopatia e necessidade de tratamento que não foram tratados, ou que a gente não tinha informação de tratamento no prontuário. Pacientes portadores de doenças hormonais ou tratamentos que podem interferir de forma independente no crescimento, e aqui o que a gente mais encontrou foi o uso de GH, puberdade precoce, e uso de corticosteroides em dose alta, tempo prolongado. E a gente também incluiu, não apareceu, tá? Outras doenças não hormonais, mas que também pudessem interferir no crescimento, como, por exemplo, as displasias ósseas, as acondroplasias, fibrose cística, ou outra condição que não fosse relacionada à síndrome e que de forma independente pudesse interferir. Além desses 5 critérios, a gente incluiu mais 4, aí mais para a gente poder deixar a amostra estatisticamente forte, tá? Então, como foi um estudo feito a partir de análise de prontuário, a gente também limpou os dados que pudessem interferir do ponto de vista estatístico, tá? Então, os pacientes que a gente não conseguiu recuperar especificamente a idade no momento da avaliação, aqui os dados duplicados, né, por terem sido vistos em mais de uma instituição, então, às vezes, o paciente, ele migrou, sabe, foi da outra, Unicamp, Unesp, ou ao contrário, então, esses duplicados a gente saiu, e também os pacientes que foram medidas de forma seriada em intervalo de tempo inferior a um mês para o cômputo das medidas de 0 a 2 anos, então, para a gente poder construir a curva estratificada em meses, né, ou com intervalo menor que um ano, para o cômputo das medidas entre 2 a 18 anos. De 2 a 18 anos, as curvas foram construídas de intervalo anual, e para a gente poder manter a independência dos dados, a gente não poderia usar o mesmo paciente fornecendo mais de uma medida, né? Senão a gente não ia manter esse critério de independência. Tá? Dados com registro de perda de estatura com o avanço da idade, porque aí entendemos que teria aí um erro de medida, tá? E os dados antropométricos que tivessem mais de 5 desvio padrão ou para menos, desvios padrão para mais ou para menos, e que fosse fora do perfil do paciente, porque se o paciente sempre foi aquele desvio padrão, ele fica incluso. Agora, se ele não era aquele desvio e depois ele mudou, isso pode sugerir alguma alteração não adequada, né? Após isso, a gente, então, utilizou a metodologia estatística recomendada pela Organização Mundial da Saúde. A gente utilizou o software mais moderno para a construção das curvas, que é o LMS Chartmaker Pro. Nesse software, então, a gente vai fazer a inclusão dos dados, né? E ele vai trazer para a gente toda a tabela, né, de LMS e do valor de cada percentil, e depois ele vai trazer isso em apresentação gráfica, que são as próprias curvas, tá? Além disso, esse software tem um modelamento de avaliação da qualidade da curva. Então, existem vários tipos de avaliação de qualidade da curva. Ele utilizou na nossa curva 2 metodologias, que são os gráficos de worm plots e os gráficos o case statistic, né? E, para nossa felicidade, o nosso trabalho ficou com um excelente ajuste estatístico, né? Os nossos worm plots estavam livres de tendências lineares, e o case statistic estava entre mais 2 e mais 1, que é o que é sugerido e recomendado para falar da acurácia, né, da curva. Depois disso, para fazer a comparação com os dados da OMS, a gente usou o software chamado Anthropos. É um software de livre acesso que foi construído e é disponibilizado pela própria Organização Mundial da Saúde. Ele é um software que você pode usar ele tanto do ponto de vista pessoal, então quero acompanhar meu filho em relação ao OMS 2006, ou quero acompanhar meus pacientes no consultório. Você pode fazer. Aí ele sai o gráfico, compara o paciente com o Z-score também na própria curva. Mas ele é muito interessante porque ele também permite comparar estudos. Então, ele compara grupos populacionais, né? E isso é muito utilizado para a gente poder fazer, então, essa avaliação em relação à referência de 2006. Tá?
Então, eu trouxe para vocês aqui a nossa ficha de coleta de dados, onde a gente planilhou todos os pacientes, né? Então, o paciente, você pode ver que ele pode fornecer mais de uma medida, mas não mais de uma medida aí no mesmo período de ano, né? Então, aqui a gente estava fazendo inicialmente a avaliação, a gente inicialmente planilhou todo mundo, depois a gente foi aplicando os critérios de exclusão um por um. Tá? A gente definiu que o valor do dado, da medida, seria fixado na idade mais avançada dentro daquele período de um ano. Né? Então, por exemplo, se o paciente na idade de 2 a 3 anos teve 3 medidas, a gente ia ficar sempre com a mais próxima, ou a idade mais avançada, ou seja, mais próxima de 3 anos. Então, isso foi definido, poderia ter sido escolhido a mais precoce ou a mais tardia, é uma decisão arbitrária, a gente, então, optou por pegar a mais tardia, tá? A gente planilhou todas as condições de saúde desses pacientes, detalhamos bastante a questão das cardiopatias e o uso da medicação, que todos eles, em algum momento, fizeram uso. A gente planilhou todas as medicações. Tá? Então, para fazer o desenvolvimento das curvas, a gente estratificou as curvas por sexo e idade em anos. A faixa etária, então, selecionada foi 2 a 18, depois eu vou explicar por quê. Os dados de dispersão utilizados pelas idades foi o peso, a altura e o índice de massa corporal, e o desenvolvimento, então, se deu pela construção do modelamento LMS, que eu esqueci de falar, mas foi um modelamento que foi desenvolvido por esse estatístico, que é Cole e colaboradores, em 1992, tá? É a recomendação da OMS a partir de 2006, esse foi o software utilizado, e os percentis gerados para as nossas curvas foram 3, 10, 25, 50, 75, 90 e 97. O software, o método LMS, ele produz todos os percentis que você quiser. De 1 a 100 ele faz. E aí você seleciona aqueles que você considera serem mais pertinentes para a construção da sua curva. Então, por que a escolha do LMS? Então, ele é um modelamento matemático voltado para comparação, ao contrário de outros modelamentos que a gente precisa de uma previsão, de uma investigação. Para a construção de cada percentil, cada dado é avaliado e apresentado com 3 parâmetros, que é a simetria, mediana e o coeficiente de variação. É um método muito recomendado, onde a medição, ou seja, o intervalo de referência, é bastante dependente de uma variável. Então, no nosso caso, a variável que fazia essa modificação era a idade. Então, o valor de referência para pacientes na idade de 3 anos é um, de 4 anos é outro. Então, ele é um método bastante recomendado quando você tem essa variação de normalidade a partir de uma das variáveis, que no nosso caso era a idade. Tá? Ele também é muito interessante porque ele vai adequar o comportamento do dado, então, avaliando o comportamento global da curva. Então, qual que é a tendência global dessa curva? E aí, se tem coisas que estão desviando, ele vai trazer, então, para essa correção, tá? De uma forma não específica, mas sim avaliando o comportamento geral dentro do período da variável que você está vendo, que no nosso caso era a idade. Tá? E ele é um método bastante útil quando há poucos dados, porque ele constrói curvas acuradas mesmo com poucos dados, tá? Então, para síndromes raras, ele é bastante útil. Então, a gente fez, então, toda essa avaliação a partir do software. O software nos devolveu com a apresentação gráfica em tabelas, que é o LMS, o percentil e as curvas, e fez a verificação do modelo, que estava, então, aí dentro do que era recomendado como um bom modelamento estatístico. Para nossa comparação, então, a gente utilizou o software Anthroplus. Importante a gente trazer aqui que o software ele não compara curva sobre curva, tá? Por quê? Porque a maioria das curvas que são desenvolvidas, elas são estratificadas numa faixa etária anual, então de ano a ano, 2, 3, 4. A curva da OMS, como foi um trabalho muito grande, muito amplo, é uma das poucas curvas que é estratificada em meses. Tá? Então, do ponto de vista estatístico, você não consegue sobrepor uma curva estratificada em meses numa uma curva estratificada em anos. Então, graficamente é possível, você pode falar, ver uma curva sobre a outra e ver, mas estatisticamente isso não tem um valor, né, porque você está comparando coisas diferentes. Então, para fazer a comparação dos dados, né, então para fazer essa comparação, né, dos crescimentos, o software Anthroplus vai fazer a comparação dos dados a partir do Z-score médio. Então, ele vai calcular o Z-score médio da população da OMS referência, aos 2, aos 3, aos 4, e ele vai comparar esse Z-score médio encontrado com o Z-score médio da população do estudo, aos 2, aos 3, aos 4 e aos 5. Tá? Então, é assim que a gente faz a comparação a partir deste software. O que a gente tem de resultado? Então, a gente parte, então, de 341 pacientes que foram avaliados entre 2021
outubro de 2021 e maio de 2022, 39 não foram incluídos, tá? Sobraram, então, 302 pacientes com 6.809 medidas. A partir daqui, a gente vai aplicar, então, os nossos critérios de exclusão de 1 a 8, né? Porque a avaliação do desvio padrão só é feita posteriormente, porque tem que fazer uma análise estatística prévia. E depois dessa etapa, foram excluídos, então, mais 57 pacientes e 4.448 medidas, tá? Então, os dados duplicados, por aquele motivo que eu expliquei, foram o critério que mais excluiu dado, né, no nosso trabalho. Depois que a gente fez todo esse critério de exclusão, a gente fez uma análise estatística preliminar para que pudesse ser aplicado o critério 9, né, que é os mais de 5 desvios padrão para mais e para menos. E quando a gente fez essa análise estatística preliminar, que a gente observou que a gente não tinha dados suficientes de 1 a 23 meses e de 19 a 20 anos para a construção das curvas, tá? E da onde que vem isso? Então, do ponto de vista de uso clínico, as curvas de 0 a 2 anos, como a gente tem uma taxa de velocidade de crescimento muito elevada, o recomendado é que essas curvas sejam construídas com a estratificação em meses. E aí a gente teria que ter pool de pacientes mês a mês para poder construir a curva. E aí os dados não foram suficientes, muito provavelmente porque a doença, o diagnóstico, né, ele é mais tardio. Primeiro, porque é uma doença rara, então já é esperado menos dados, né? Segundo, porque o diagnóstico é tardio, então os pacientes eles vão para os ambulatórios de especialidade, em geral, numa fase pós-lactente. Então, isso limitou a gente construir. E de 19 a 20 anos, a gente ia estratificar em anos também, porém, né, tiveram poucos dados, né, provavelmente porque houve uma estabilização do quadro, aí com a perda do segmento nos ambulatórios de especialidade, tá? Aqui a gente traz para você, então, o número de medidas que foi utilizada para a construção de cada faixa etária, estratificado por sexo, né? Então, no masculino, a idade que mais forneceu dados foi aos 2 anos, feminino aos 10, e ambos, a idade que menos forneceu dado foi aos 18 anos, tá? A gente, então, depois fez a análise de todas aquelas condições de saúde, então a gente traçou o perfil de saúde da nossa população, até para entender se era semelhante ao que era descrito na literatura, e, assim, foi bastante compatível, tá? Então, as alterações cognitivas aqui, condição de maior frequência, então 100% dos pacientes apresentando algum grau de comprometimento cognitivo. Em sequência, foram as cardiopatias com quase 72% aí de frequência, eu vou trazer esses dados numa planilha em separado, seguido pelas condições gastrointestinais, onde quase 50% dos pacientes tinham alguma alteração no trato gastrointestinal, sendo que a constipação e o refluxo foram, de longe, as condições mais frequentes. Na sequência, as otites de repetição, muito provavelmente relacionadas, né, a esse perfil de face, e o hipotiroidismo na sequência, tá? A hipercalcemia, embora seja muito lembrada e relacionada à síndrome, ela não é a condição hormonal mais frequente, né, a disfunção hormonal mais frequente. Isso no nosso trabalho e isso também descrito na literatura, tá? No nosso deu uma frequência de 3,67%. Porém, ela é sempre lembrada porque ela é gatilho para investigação diagnóstica. Do ponto de vista das cardiopatias congênitas, a gente tem aqui quase 72% dos pacientes tendo alguma complicação, a gente listou todas. A cardiopatia congênita, a mais frequente, tá? E a estenose aórtica supravalvar, a mais frequente em todas, tá? Esse valor aqui, a gente calculou em cima da população geral, tá? Quando a gente vai ver em termos de cardiopatia, esse valor chega a quase 60%, tá? Do total das cardiopatias sendo representadas pela presença de estenose aórtica supravalvar isolada ou associada a alguma outra condição. Então, isso é interessante, né, para a gente sempre lembrar dos pacientes que apresentam, né, essa condição, né, da gente considerar fazer a investigação para o Os dados de nascimento, a gente conseguiu comparar a média, né, de nascimento dos nossos pacientes, consideramos a média de nascimento ao ter umas 40 semanas. Então, a média de peso masculina foi 2,720 kg. No Intergrow, o percentil 50 é 3.380. Então, quando a gente coloca esse valor no cálculo do Intergrowth, é o estudo que é recomendado para a gente fazer a avaliação dos bebês ao nascimento, é o que vai dar o diagnóstico de PIG, a IG, o GIG, né, que é grande, pequeno ou adequado para a idade gestacional. Usa uma metodologia de curva também, LMS, né? E aqui a gente vai só colocar a idade gestacional, o sexo e os valores que você quer comparar. E ele já vai liberar tanto em valores absolutos de percentil, desvio padrão, quanto em modelo de curva, tá? Então, a gente vê que a média de peso ao nascimento de Williams ficaria no percentil 4,6 masculino
e de estatura no percentil 1,83 no masculino. Então, eles seriam classificados como pequenos para a idade gestacional. Feminino, a média de peso ao nascimento foi 2,660 kg. A média de peso feminina no percentil 50 da população de referência é 3,250 kg, o que traria a população de Williams com percentil 5 ao nascimento, tá? Para peso e 3,84 para a altura, né? Então, em geral, eles são classificados como pequenos para a idade gestacional ao nascimento, tá? Lembrar que a gente não faz diagnóstico pré-natal de Williams, tá? E isso é interessante para a gente também atentar para a vigilância, né, de pacientes que têm restrição de crescimento intraútero sem causa definida, com o nascimento refletindo a restrição, tá? Então, os dados de nascimento, a população do estudo com síndrome de Williams apresentou ao nascimento baixo peso e comprimento, que reflete de forma indireta uma restrição de crescimento. A gente não fez essa avaliação porque a gente não tem os dados gestacionais, tá? Mas a gente pode inferir que eles apresentaram restrição de crescimento intraútero. E os dados são compatíveis com os dados da literatura. Os dados de 1 a 23 meses, então, a gente não conseguiu contemplar essas faixas etárias para a construção da curva, por aqueles critérios que eu já conversei, né? Recomendação de uma curva estratificada em meses, né? Porque são um crescimento intenso, então, elas teriam uma aplicação clínica dessa forma, né? E por se tratar de uma doença rara e com diagnóstico tardio, que leva aí a um segmento especializado após os 2 anos de idade. Então, agora, eu apresento para vocês as curvas que a gente construiu a partir de toda essa metodologia, tá? Essas, então, são as curvas femininas para pacientes portadores de síndrome de Williams, da população brasileira, tá? De 12 a 18 anos. A primeira é de peso, a segunda é de altura. Masculina, tá? Também peso e altura. E o índice de massa corporal aqui feminino e masculino. Aqui eu trouxe para apresentar para vocês a apresentação por tabelas de cada uma das curvas estratificadas por sexo e critério, tá? Então, a apresentação dos dados por LMS, né, e a construção de cada um dos percentis gerados, tá? Então, para a construção, primeiro a gente cria essa tabela e depois a gente cria o gráfico. Para comparação da OMS, então a gente fez a avaliação pelo Z-score médio, tá? Eu trouxe aqui os 3 gráficos de comparação, de forma geral, né? Então, o 0, que está aqui representado em laranja, é o Z-score da referência, tá? Então, tudo que está próximo ao 0 é próximo ou compatível ou pouco diferente em relação à referência. Quanto mais longe do 0, mais diferente é da referência, tá? A gente pode observar aqui de forma sucinta que no peso, outra coisa interessante, né? A OMS só disponibiliza no software AutoPlus a avaliação do peso até os 9 anos, tá? Então, curva de crescimento de peso só até os 9 anos, tá? Isso porque eles consideram que a partir dessa idade, as mudanças relacionadas à puberdade fazem com que esse critério se torne pouco útil, e eles recomendam que seja utilizado a curva de índice de massa corporal, tá? Então, aqui, a gente só pôde comparar até 9, porque os autores só fornecem essa comparação até os 9 anos, tá? Mas é interessante, porque o que a gente vê? Bastante diferença ao nascimento, né, que é uma coisa que é muito característica, né? A restrição ao nascimento é uma dificuldade importante de nutrir a criança, principalmente até os 4 anos de idade, e a partir daí, uma melhora nessa performance alimentar e de ganho de peso, sendo que próximo aos 9 anos, a gente já chega, né, comparada à população de referência. A gente não tem essa curva até os 18, né? Mas o que a gente observa na curva de altura, né? Provavelmente a curva de peso faria um caminho semelhante, né? A curva de estatura, ela faz como se fosse um efeito onda, né? Então, ela é bastante diferente da referência ao nascimento, isso se mantém até os 4 anos de idade. Aí a gente vê uma recuperação quase total até o início da puberdade, que também é evidenciada aqui no gráfico de peso. E aí acontece alguma coisa, né, nessa fase, então, de adolescência, de início da puberdade, que vai ocorrer uma nova desaceleração do crescimento e aí sem nova recuperação, tá? Conduzindo, então, a uma baixa estatura final. No questão do índice de massa corporal, que a gente observa que a escala está diferente, tá? Vocês podem perceber que aqui é de 0 a menos 2,5, e aqui é de 0,8 a 0,8, tá? Então, a proporção está menor. Então, a gente tem pouca diferença em relação à referência, né? Muito provavelmente porque a perda de peso é proporcional ao comprometimento da altura, o que leva, então, a um índice de massa corporal mais semelhante à referência. Tá? Falando um pouco da discussão, os grandes gols desse trabalho, então, foram a construção
das primeiras curvas de crescimento brasileiras para a síndrome de Williams. Elas tiveram um excelente ajuste estatístico, né? Elas refletiram também o perfil de saúde habitual dessa população e foi compatível com o perfil habitual que é descrito na literatura, né? E a gente sabe que a gente utilizou critérios de exclusão bastante rigorosos, mas isso trouxe para a gente um perfil habitual de saúde e dados, assim, muito bons de trabalhar, né? Porque as curvas tiveram um excelente ajuste estatístico. No nosso trabalho, a média de estatura final de mulheres foi 149 centímetros, tá? 3 centímetros a menos que o estudo de Martin, de 2007, e 14 centímetros a menos que a referência da OMS de 2006. Tá? Já a média final de altura de homens foi 164 centímetros, que é igual ao estudo de Martin, de 2007, e 17 centímetros a menos que a referência da OMS. Tá? Então, aqui o peso é aquilo que a gente já conversou, né? Então, bastante diferente ao nascimento, mantém essa diferença importante até os 4, a partir dos 4, uma recuperação total aos 9 anos, né? A estatura com esse efeito de onda, né? Então, bastante diferente aos 2 anos, né? Mas a gente sabe que é ao nascimento também, né? E mantém essa dificuldade de ganho de peso até os 4 anos, desculpa, de ganho de estatura até os 4 anos, a partir daqui, recuperação quase total, né? E aí aqui uma nova queda, uma nova desaceleração, e aí sem nova recuperação. E o IMC se mantendo estável aí ao longo das avaliações. Então, o nosso trabalho trouxe um perfil típico também, uma restrição de crescimento intrauterino provável, né, a partir dos dados de nascimento, baixo peso e comprimento ao nascimento, uma redução do crescimento até os 4 anos, tá? Uma recuperação quase total dos 4 anos até o início da puberdade, com uma nova redução do crescimento durante a adolescência, e aí sem nova recuperação, levando então os indivíduos a terem uma baixa estatura final. Falando um pouco sobre a etiologia, a gente vai separar na primeira desaceleração, que ocorre na primeira infância, e aí associado à haploinsuficiência gênica, né, do gene da elastina e dos genes contíguos, a gente tem os sintomas gastrointestinais de forma muito sensível interferindo no crescimento. Isso é muito descrito na literatura, tá? E eles são mais intensos nos primeiros 4 anos, né? Então, eles são muito frequentes e eles são os principais responsáveis por essa dificuldade, por essa intensificação da dificuldade de peso. Então, em cima da haploinsuficiência gênica, os fatores gastrointestinais vão ser um fator que mais vai levar à dificuldade de ganho de peso nos primeiros 4 anos de vida, tá? E isso está relacionado, então, a uma ingestão calórica insuficiente nos primeiros anos de vida. Os sintomas mais relacionados a essa dificuldade são os refluxos, as cólicas, a constipação e os vômitos, tá? E é interessante entender também que a hipercalcemia idiopática, ela é resolutiva, ela tem uma resolução espontânea e ela ocorre por volta dos 4 anos de idade. Então, quando o paciente tem a hipercalcemia também, né, como um sintoma, os sintomas gastrointestinais ficam ainda mais evidentes, contribuindo aí para essa dificuldade de crescimento, né, essa falência de crescimento nos primeiros 4 anos. As alterações endócrinas que a gente tem na literatura é que elas são pouco relacionadas a essa dificuldade de crescimento, principalmente porque o hipotiroidismo é a condição endócrina mais frequente, porém a variante subclínica é a que é mais frequente, tá? Em níveis de TSH em geral menores que 10, que não requer tratamento. O hipotiroidismo com necessidade de tratamento, em geral, foi rapidamente identificado e tratado, então não interferiu no crescimento, de forma semelhante à cardiopatia, tá? Então, a avaliação é pouco limitada nos estudos, mas o que se tem sugere que seja um fator neutro se tratado, tá? O estudo que mais avaliou a questão da cardiopatia no crescimento em Williams foi o estudo de Pancal e colaboradores, de 1992, onde ele acompanhou o crescimento de 2 grupos com Williams, com cardiopatia e sem cardiopatia. E ele observou que não havia diferença no crescimento entre os dois grupos e que também não houve o catch-up, que é a recuperação rápida, né, nos pacientes que tiveram a cardiopatia tratada. Então, pós-tratamento não teve catch-up. E a segunda é a desaceleração, então bastante relacionada à puberdade, né, é onde estão as grandes questões, né, em crescimento em Williams, porque é a partir da segunda desaceleração que a gente não tem nova recuperação, né. Então, muito se discute com relação ao perfil típico de puberdade em Williams, tá, o que a gente sabe? Que a puberdade em Williams, ela é adiantada, ela não é precoce, tá. Então, o que a gente tem aqui?
o paciente com Williams, ele começa a puberdade de uma forma adiantada em relação ao que é a média de início da puberdade da população de referência. Então, a gente não vai chamar de precoce, porque precoce seria tudo que acontece na menina antes dos 8 e no menino antes dos 9 anos de idade. Eles não têm precoce, mas eles têm adiantado. Então, por exemplo, se a média feminina para início de puberdade é em torno de 9 a 10 anos, o Williams vai ser 8 a 9. Nos meninos, aí 10 a 11 anos, e em Williams vai ser 9 a 10. Então, eles começam mais cedo, tá? Não é precoce, mas é mais cedo. E eles também têm um estirão puberal que é encurtado em 1 ano. Então, eles ficam 1 ano a menos no estirão. Mas a gente não tem certeza se é exatamente isso que vai levar a esse comprometimento do crescimento. E aí ficam as questões, né? Onde que a gente pode avançar, né? Como que a gente pode ajudar? A gente precisa de mais estudos, né? Para entender se a gente consegue melhorar essa performance de crescimento nessas crianças e adolescentes, a gente precisaria entender o que seria uma boa estratégia, né? Adiar a puberdade para que eles possam ficar mais tempo no crescimento linear, é, ou é o hormônio de crescimento que é insuficiente na hora de fazer o estirão, então eu preciso suplementar nessa fase. Ou eu tenho que fazer as duas coisas, né? Tenho que adiar a puberdade e dar hormônio de crescimento no estirão. Ou eu não tenho que fazer nada, né? Nenhuma das coisas vai melhorar ou vai ter uma performance de crescimento que justifique, né, essa intervenção. Então, a gente está, né, numa fase aí desses questionamentos, né? E aqui que eu falo, né, que tem muito pesquisador avaliando, né, principalmente os genes que são deletados em Williams, para relacionar com o desenvolvimento da puberdade, porque eles têm essa puberdade que é muito característica e que provavelmente está relacionado à perda de algum dos genes contínuos aí em 7q, 1, 2, 3. Rapidamente, para a gente já se encaminhar para o final, a principal limitação desse estudo, então, foram os dados insuficientes de 1 a 23 meses e de 19 a 20 anos para a construção das curvas de 0 a 20. E como perspectivas, a gente tem a incorporação dessas curvas em protocolos nacionais de assistência para pacientes com Williams, a semelhança do que é praticado em outros países e com bons resultados, e ao encontro aí das recomendações da OMS e do CDC. A gente entende também que o uso de curvas específicas em Williams vai promover um cuidado mais assertivo, ajustando as metas de crescimento esperadas para a população, e isso é muito sensível para as famílias ficam muito angustiadas, assim, nesses primeiros anos de vida, onde as crianças têm essa falência de crescer, e a família se sente em falência também, porque fica, olha, o que eu posso fazer, o que mais eu posso fazer, e às vezes não tem nada a fazer, e isso é a forma como eles crescem. Então, a gente poder trazer a comparação com a população saudável, falar, olha, seu filho está indo bem, é assim mesmo, isso vai recuperar, isso vai reverter a partir dos 4 anos, traz para a família um conforto e uma qualidade de vida muito importante, muito significativa. A gente viu bastante isso no encontro de Williams que teve semana passada, né? É muito angustiante para os pais verem as crianças não crescerem, né, de forma comparada à população de referência. E às vezes quando a gente traz, assim, uma meta específica, né, isso traz para eles uma melhor qualidade de vida, uma melhor qualidade de relação com a própria condição de Williams, né? E a gente entende também que isso vai aprimorar o cuidado e essa qualidade de vida, porque acontece muito isso, né, nessas falências, porque o Williams, assim, cresce mais devagar, aí desacelera de novo. E todos esses movimentos muito, muito lento, muito rápido, para nós incomoda. Então, a gente precisa saber se isso é normal ou não. Então, investiga, e investiga. E eles são multiplamente investigados o tempo todo. E a partir dos 4 anos, resolve. Então, a gente entende que isso vai reduzir investigações desnecessárias e, por outro lado, vai evitar o atraso em investigações oportunas. Então, a gente consegue oferecer uma qualidade de assistência e de vida para essa população de uma forma mais adequada. Concluindo, então, a gente construiu as primeiras curvas de crescimento brasileiras para a síndrome de Williams-Beuring de 2 a 18, com excelente ajuste estatístico. São as primeiras referências brasileiras, né, para meninos e meninas de peso, estatura e índice de massa corporal para a idade, e a gente espera que esse estudo possa guiar, né, os pais e aprimorar a assistência de saúde para essas crianças e adolescentes. Muito obrigada, agora a gente está aberto para conversar. Muito obrigada, Amanda, pela excelente apresentação. A gente, com certeza, quem teve a oportunidade de ouvir você falar, aprendeu muito.